Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Começando com muita alegria mais uma pílula do nosso amado Evangelho de hoje. Hoje, gente, terça-feira, dia 19 de dezembro, semana do Natal. Muitas pessoas, né, vibrando nessa sintonia de renovação interior, que aliás devia ser todo dia, não só uma semana no ano. Mas é importante que pelo menos por uma semana algumas pessoas fiquem mais sensíveis. Falar de Natal é falar de surpresas, dar, receber presentes. Na realidade, gente, essa data que infelizmente muitas pessoas transformaram numa data simplesmente consumista, a gente pode aprender que o Natal é uma oportunidade de renovar as nossas almas, não é verdade? Da gente prestar atenção naquilo que realmente é essencial. A presença de Jesus entre nós é um convite a um mergulho interior, a revisar a própria vida, a se abrir para o mundo, para uma vida muito mais feliz. Na realidade, o maior presente, que nós podemos dar ao Cristo, e mais do que nunca, talvez a nós próprios, é a renovação do nosso ser. O maior presente que a gente pode conceder a um outro ser humano, acredite, é você ser um ser humano melhor. Sabe por quê, meus amigos? Cada um de nós se dá para o outro na medida do que a gente consegue se dar para si. Uma pessoa que é egoísta, ela não consegue amar o outro sem o egoísmo que ela possui, concorda? Afinal, cada um só dá aquilo que tem. Mas vamos imaginar que a gente vai se tornando, à medida que o tempo passa, um ser humano muito mais iluminado, com pensamentos nobres, com atitudes nobres, vivendo uma vida muito mais congruente. Resultado, você vai poder oferecer isso para as pessoas que você ama. Por quê? Porque você está cultivando dentro de você. De novo, cada um só dá aquilo que tem. Eu fico vendo assim pessoas preocupadas, o tempo todo. O que eu vou dar para o meu filho? O que eu posso dar de presente para o meu pai, para minha mãe? Eu tenho pouco dinheiro. Gente, isso não quer dizer nada. Acredite, dê você mesmo para as outras pessoas. Se dê, entre aspas, de maneira inteira para as outras pessoas. Não há presente maior que você possa dar para qualquer outro ser humano que te rodeie do que a qualidade da sua atenção, do que a pureza da sua hombridade, da sua amorosidade. Quando a gente fala de nós estarmos inteiros, e é fantástico, meus amigos? Porque o nosso Evangelho nos convida a estar inteiros. Nós estamos falando disso. Não é dar coisas no lugar de sentimentos, é dar sentimentos no lugar das coisas. Agora mesmo no Natal, quantas histórias se repetem ano após ano, não é? Pessoas que estão mais preocupadas com a ceia natalina, com questões materiais, festas que vão participar, do que, por exemplo, umas com as outras. Tem parentes que só se veem no Natal, sabe essas reuniões de famílias grandes, Parentes que só se veem no Natal e por causa disso brigam, porque as pessoas vão beber, vejam só que data, hein? Vão beber, vão se embebedar no Natal. E aí muitas vezes começam a falar coisas que não deveriam umas com as outras e acabam brigando. Eu conheço muitas pessoas da área da saúde, eu já contei isso aqui na nossa pílula, e todos eles afirmam que, infelizmente, no dia posterior ao Natal, o número de feridos com armas brancas nos hospitais do mundo todo aumenta, curiosamente por causa dessas reuniões familiares. Vejam só, pessoas que têm sentimentos contrários umas com as outras, mas que fingem. Aí se reúne gente que não se vê 1 ano, 2, 3 na hora do Natal, bebem bastante e acabam extravasando de uma maneira desequilibrada. Minha pergunta, adiantou? Adiantou a troca de presentes, muitas vezes fingida? Adiantou esse movimento material para fazer uma festa externa com comida apenas para o corpo? Onde é que está o presente para Jesus? Gente, Natal não é aniversário de Jesus, o presente é para Ele. Não seria muito melhor as pessoas estarem inteiras, com o coração em paz? Por exemplo, alguém que tivesse se ofendido, dar o seu perdão de presente para o outro? Não seria melhor você dar o seu carinho para o outro? Não seria melhor você dar talvez até o seu silêncio para outras pessoas? Mas não, muita gente ainda prefere dar o próprio orgulho, prefere se esconder atrás de produtos que podem comprar em lojas, ao invés de realmente mostrar sua alma tal qual ela ainda é e precisa ser trabalhada. Resumo de tudo, infelizmente estamos ainda numa grande infância espiritual. Nosso planeta evolui para o mundo de regeneração, mas alguns de nós parece que ainda teima em não enxergar a era do espírito, em que nós somos sempre herdeiros de nós mesmos. Então, amigos queridos, nossa pílula do nosso amado Evangelho de hoje quer te convidar a mais um dia de lucidez. Quer dar presentes para as pessoas que você ama? Então seja um ser humano melhor.
Seja uma pessoa mais amorosa, seja uma pessoa mais calma, seja uma pessoa mais justa, mais correta. Quer abençoar a sua família com presentes? Ótimo, seja um excelente pai, uma excelente mãe, seja um excelente filho, seja alguém presente de corpo e de alma para quem realmente você ama. Aí fica a pergunta, você se considera uma pessoa presente? Você acha que você está dando de si na intensidade do que pode? Ou também faz parte desse grupo de pessoas, que vive se escondendo atrás de roupas que compra, de presentes que compram, para não cuidar da alma que infelizmente está ferida, precisa de cuidado, mas que o orgulho impede de fazê-lo. Vamos só lembrar, meus amigos, que o tempo passa muito rápido. Já já a gente está de volta para o mundo espiritual. Cedo ou tarde a vida acaba mandando a conta e aquele que postergou a sua transformação íntima, infelizmente chega no mundo espiritual triste, olhando as oportunidades que perdeu. Aí se arrepende e quer voltar atrás e aí, infelizmente, já não dá mais tempo. Perdeu vários natais, vários dias de renovação na ilusão de que o seu orgulho era a peça mais importante do jogo da sua vida. Espero que não seja o seu caso, Tomara também que não seja o meu. Vamos trabalhar juntos para a gente poder realmente construir um mundo melhor e muito mais feliz, tá bom? Então, muita luz e muita paz aí para o seu coração, muita energia positiva para a sua vida, sempre é o que a gente mais deseja aqui com as pílulas do nosso amado Evangelho. E deixa eu agradecer, Ontem nós divulgamos o terceiro número da nossa terceira edição da Revista das Pílulas. Nossa, quantos feedbacks positivos, as pessoas comentando os artigos, agradecendo pelas histórias. Nossa, fico super feliz e agradeço a todos vocês em nome da equipe maravilhosa que colabora para a revista sair, que organiza todos os detalhes, em especial esse casal abençoadíssimo, que está lá nos Estados Unidos, é responsável pela nossa revista maravilhosa, por fazer com que ela aconteça, a nossa amada Roseli e o Douglas. Enfim, agradecemos em nome deles a todos vocês e a todos também que estão colaborando conosco nessa revista, nesse projeto lindo. Luz e paz, amigos queridos, muitas bênçãos para o seu dia. Vamos vencer o nosso orgulho e realmente dar o melhor presente das nossas almas para quem nos rodeia. Muito obrigado, viu, por você compartilhar as pílulas do nosso amado Evangelho. E o resto? O resto eu tenho certeza que você já sabe. Até breve, até muito breve.